Fala, João. Pronto, agora melhorou. Sejam muito bem-vindos. Bom, a gente vai falar sobre todas as informações. Aqui não estava indo o áudio, que a gente estava tentando corrigir algum problema. Bom, como eu volto a repetir, a gente vai trazer todas as informações da Copa do Mundo Feminino. O Brasil joga dentro de instantes aqui pela Copa do Mundo. E você vai conferir toda a cobertura aqui na Sport News. Seja novamente bem-vindo ao nosso programa. Ramon, para começar com o pé direito, o que falar sobre a Copa do Mundo Feminino, o Brasil que joga logo mais, precisando se classificar contra a equipe da Itália? O Brasil tem uma facilidade nos outros grupos, porque tem essa relação, né, entre os grupos, passa o terceiro colocado. Uhum. E as partidas estão favorecendo o Brasil, né? E agora garantir com o próprio resultado, sem depender dos demais, né? Uhum. E João Marcos, seja bem-vindo de volta à nossa equipe da Sport News. Que honra estar recebendo de volta aqui. João Marcos, fala um pouco sobre a Copa do Mundo Feminino, o que você pôde acompanhar dessa campanha do Brasil. Hoje, rodada decisiva, né? O Brasil tem que fazer sua parte para se classificar para as oitavas de final. E como você vê, não só o crescimento da seleção brasileira no Mundial, como o acompanhamento, o público agora começou a acompanhar o futebol feminino, o Mundial. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde os amigos que estão nos acompanhando pela live. O que eu tenho percebido da Copa do Mundo é um nível técnico muito alto, né? São seleções ali, diversas campeãs do mundo. Estados Unidos na estreia meteu uma goleada histórica, né? O Brasil, infelizmente, no segundo jogo, na minha visão, por um erro de estratégia do treinador, tirou duas das principais jogadoras e tomou a virada no segundo tempo, porque o time sentiu a diferença de qualidade. Então, na minha visão, eu acredito muito na seleção brasileira. A gente viu o que as meninas podem apresentar já em 3 Olimpíadas, né? 2 pratas. Agora, recentemente em casa, né? Aquelas disputas de pênalti, muitos até assistiram as meninas mais do que os homens, que ganharam ouro, inclusive. Então eu acredito muito no trabalho do futebol feminino, né? Vão ser aí lançados campeonatos de base, que é muito importante. E eu acredito nesse sentido, que com a exposição que já está tendo, né? Agora mais emissoras de TV aberta transmitindo, eu acredito que a popularidade vai ser muito grande, né? A gente viu no jogo da estreia contra a seleção da Jamaica, a audiência explodiu, entendeu? Então mostra, muitas vezes, eu até me atrevo a dizer que hoje o jogo da Copa do Mundo Feminina traz mais audiência do que a Copa América, né? Mesmo sendo aqui no Brasil. E Victor, boa tarde, seja bem-vindo, nosso já figura carimbada aqui da cobertura da Sport News. Victor, primeiro, a gente está enfrentando uma novidade, né? Até para nós, né? Cobrir sobre o futebol feminino, trazer todas as informações do que acontece no Mundial. E vemos que agora cresceu a popularidade com a transmissão de uma televisão, né? E o que você pôde acompanhar nesse período, alguns jogos do Brasil, o que você pôde já colher informações sobre a seleção brasileira feminina e o que você pode esperar para o jogo de logo mais? Eu vou pegar o mote que o João Marcos, falou anteriormente, que o Brasil, essa popularidade, a gente não tinha esse costume do futebol feminino. Agora a gente teve aí, a gente pode observar os últimos espetáculos, a gente pode dizer espetáculo se referindo ao duelo, né, de futebol. No último confronto, o Brasil perdeu para a representação da Austrália até de virada, não foi isso? Exatamente. E teve aquela estreia aí de pé direito diante da seleção da Jamaica. O que a gente pode esperar? Um grande jogo, porque se trata aí de um confronto decisivo. O Brasil, até com empate, garante vaga para a próxima fase, que ou seja, é a fase de oitavas de final, onde se classifica primeiro e segundo de cada grupo, mas tem também os 4 melhores terceiros colocados. A gente espera aí Só fazer uma ressalva, João. Pode dizer. Eu acho esse regulamento triste, pobre. Eu sou a favor de darem 32 seleções para as mulheres como é nos homens. Até porque tem mais seleções que podem estar na Copa do Mundo. Entendeu? Então, essa coisa de classificar terceiro,
tudo bem, o Brasil pode passar e tudo, mas eu não sou muito adepto disso. Eu acho que as Copas do Mundo, tanto masculino como feminino, deveriam ser da mesma forma. A gente vê, por exemplo, a Copa do Mundo de base, sub-20, sub-17, são 32 seleções, né, divididas em 8 grupos de 4, passam os 2 melhores, vai mata-mata e sucessivamente até a final. Muito Então, bem. Só para complementar, acho eu que deveria o regulamento ser o mesmo para as mulheres, né? Particularmente eu não entendo essa diminuição de seleções participantes. Eu já vou pegar até o mote aqui, João. Tá bem? E era para ser também do mesmo jeito que o João Marcos falou. Porque a gente tem o masculino, tem 2 seleções, são 8 grupos, né? Para 4 cada, e se classifica apenas o primeiro e o segundo. Por que o feminino não é desse jeito? Exatamente. Aí eu acredito, na minha visão, no meu ponto de vista, você colocando terceiro colocado, diminui até o critério de competitividade. Exato. Você vai pontuar já avisando a terceira vaga. Porque assim, mata-mata é muito imprevisível, tem prorrogação, tem pênalti, só que até para quando você aumenta a competitividade, traz seleções, agrega mais seleções, você traz uma empolgação, mas poxa, me fugiu a palavra agora, um clima de ser imprevisível, imprevisibilidade. Exato. Você não tem isso, né? A gente já tira como Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Noruega, né? A Itália que tá jogando bem agora, né? Alemanha já acabei falando. Japão, que é campeão do mundo também no feminino. Então, você já tem meio que um norte. Então você não tem muito de ter surpresas. Eu acho que trazendo seleções novas, você pode ter surpresas, porque aí vai ser o regulamento dos homens, né? A gente tem o exemplo da Copa do Mundo masculina. Croácia, ninguém acreditava que ia pra final. A Croácia perdeu um amistoso pro Brasil antes da Copa. Foi. E chegou à final. Então, particularmente, eu acho que o regulamento deveria ser o mesmo para as mulheres. Traria uma audiência ainda maior para as TVs, traria uma empolgação da torcida ainda maior, porque seria o mesmo formato e mais, passando todos os jogos. Eu acho muito importante. Seria muito legal até para a gente conhecer os times. Itália está jogando bem, França está jogando bem em casa. Estados Unidos, né? Com aquela goleada. Estados Unidos, a França a base da França é a base do Lyon, que é o campeão do mundo, considerado um dos melhores times do mundo hoje feminino. Então, 32 seleções para mim tornaria a Copa do Mundo ainda mais vista pelos brasileiros e pelo mundo. E falando em França, isso também são os donos da casa, né? Exatamente. A Copa do Mundo de futebol feminino está sendo decidida lá em território francês. E só agregando mais uma coisa, pode acontecer algo inédito. A França ganhou a Copa dos homens e pode acontecer da França ganhar a Copa das mulheres. Nunca aconteceu isso, só aconteceu uma vez a Alemanha, só que não foi nessa mesmo intervalo. Num curto intervalo, né? A Alemanha ganhou, se eu não me engano, em 2007, 2008. Exato. E a Alemanha masculina veio ganhar o Tetra, já era campeã do mundo, mas já veio ganhar o Tetra em 2014 aqui no Brasil. Então, nesse curto espaço de tempo, seria a primeira vez. E deixa eu até complementar aqui, já pra gente pautar os novos assuntos, que a gente falou da popularidade dos jogos. A gente tem o costume, quando é o Mundial masculino, em jogo do Brasil, o comércio tudo para todo mundo acompanhar o jogo. A novidade que agora no feminino, algumas empresas deram intervalo para do jogo, os funcionários, colaboradores participassem da cobertura do jogo. Muito interessante isso. É o que justamente eu ia abordar, é que como Acabei passando em cima de ti. é como tá criando já aquele costume do povo acompanhar o futebol feminino, uma coisa que já era de ser acompanhado, que tinha uma outra emissora que transmitia já toda a competição, mas somente por causa Bandeirantes. Exatamente. E quando uma certa emissora A começou a transmitir agora a competição, a gente viu que agora o povo se interessou por conta da visibilidade dessa emissora. É uma pena que no Brasil a gente viva em torno de somente uma
emissora de televisão, né? E não a outra emissora que estava transmitindo a competição já tentava apoiar mais o futebol feminino, não tinha essa tanta visibilidade, e que o futebol brasileiro acabou do jeito que o esporte brasileiro acabou do jeito que tá. Eu concordo com você em parte, mas eu acho também que isso vem muito da popularidade. Depois que o Luciano do Vale morreu, a Band perdeu um pouco desse DNA do esporte, né? O Luciano do Vale popularizou o vôlei, popularizou o futebol feminino, né? Então hoje você não enxerga seleção brasileira sem o Galvão. Então, por mais que a Band tenha esse DNA de trazer a inovação, ainda assim o Galvão é o melhor indiscutivelmente, né? É o carro-chefe. É o carro-chefe. É um cara que eu já tive a oportunidade de conhecer ele uma vez, né? E me tratou bem, assim. Pô, eu falei, Galvão, sou seu fã. Então me tratou. E ele falou, obrigado. Aí, amigo! Então, ele é um cara. Ele é o melhor, não tenho discussão. Luiz Roberto que tá crescendo muito. Primeira vez que ele narrou a semifinal de uma Copa, né? Então eu acho assim, o Kleber, que narrou o jogo da Austrália e Brasil, né, da derrota do Brasil. Então os narradores da Globo, querendo ou não, eles hoje estão mais populares no mercado. Isso traz uma certa familiaridade, né, para os torcedores e faz com que a audiência cresça, né? No primeiro jogo era o Galvão Bueno na narração. Um domingo de manhã, que é um horário que todo mundo, a maioria das pessoas está acessível, vai dar a audiência monstruosa que deu, não adianta, não tem como. O Galvão é a voz da seleção brasileira, da Fórmula 1, é o cara. E deixa eu pegar aqui o mote, já até pegando o que eu já falei, que a questão da transmissão do futebol feminino acaba tendo essa polarização, ou até monopólio do solo masculino. Você abre o olho do torcedor para mostrar, tem muita gente que não conhece, seriamente, né? Então você abre muito, você leva a competição àquele torcedor desconhecido, faz o alcance. E assim, pra gente já encerrar um pouco o assunto do futebol feminino, vocês acreditam que a seleção brasileira vai muito longe nesse Mundial? Ainda tá cedo, eu acredito que ainda tá cedo. Vai. Algum comentário? A seleção que está sendo um ponto fraco, a seleção da Argentina está indo mal nesse campeonato. Teve uma derrota na segunda rodada, perdeu para a Inglaterra, e na primeira rodada veio empatado com o Japão. Agora tem só um ponto, vai enfrentar a Escócia e precisa também que o Japão não pontue contra a Inglaterra, porque o Japão já tem 4. Muito bem. Agora, antes de a gente jogar pro intervalo da 99 Pop, como diz um certo apresentador, hora de faturar, né? Mandar um abraço pro Lucas, ele mandou uma mensagem aqui no WhatsApp dizendo que eu tô com o boné do basquete cearense. E o que tem a ver o basquete cearense com a transmissão de futebol, né? Só pra dizer, Lucas, que o basquete cearense é pra todos sempre, viu, Carcará? E obrigado pelo boné de presente, tá bom? A gente vai fazer, ele tá acompanhando a gente pelo site, viu? Acompanhando a gente pelo site. Aquele abraço, amigo. E a gente vai fazer um pequenino intervalo de poucos minutos, poucos segundos, e daqui a pouco a gente volta já trazendo informações. Rapidinho. A gente vai trazer informações da Copa América e também notícias do futebol cearense. O nosso plantonista do futebol cearense vai trazer mais informações sobre a sessão de Caucaia para a Série A do estadual e Pacajus. A gente vai trazer tudo isso dentro de alguns 1.200 segundos. Rapidinho, a gente volta já. Sai 99 Pop. Baixa 99 Pop. 99 Pop é o melhor aplicativo carro particular do Brasil. 99 Pop é mais seguro, mais barato, com carros mais novos, modernizados. Fique ligado, o 99 Pop sempre tem promoções pra você. Baixa aí 99 Pop. Voltamos ao vivo aqui diretamente do bairro Messejana, olha aí, Messejana, terra de Iracema, de José de Alencar. Bom, agora a gente vai falar sobre a Copa América, mas temos uma vinheta, a Conmebol mandou a vinheta pra gente, oficial, pra gente já dar início à Copa América. Vamos conferir um pouquinho rápido.
vivo aqui para o nosso programa. Bom, Copa América. Senhores, antes da Copa América começar, já tava aquele bafafá todo sobre o caso Neymar, né? Sim. E antes de a gente falar realmente sobre futebol, a respeito sobre o caso Neymar, o que vocês têm a falar sobre esse período de turbulência que a seleção brasileira viveu e também o país todo acompanhou esse desdobramento desse caso? Desdobramento. Eu tava acompanhando a entrevista do Rogério Caboclo pro Bem Amigos. Eu achei que o Rogério tá completamente perdido nesse começo de mandato dele. Ele falar que aquele situação do Neymar não influenciou no bastidor da seleção. Pega aí, Não meu sei, amigo. ele Temos uma polêmica, ele hein? demonstrou assim uma... Polêmica. Não que ele quisesse abafar ou passar pano, não. Pode ser até que seja Que já uma inexperiência. Uhum. Não, talvez até uma inexperiência pelo início do cargo. Mas eu senti assim o mesmo desespero na afeição dele que eu vi no Edu, coordenador da seleção. No Tite, depois do jogo Brasil e Catar, do 2-0 em Brasília. Uhum. Então, pra mim, o Neymar ter deixado aquela coisa, Deus escreve certo com as linhas tortas. Exatamente. O Neymar, ele não tinha condição nenhuma de jogar. Ele já estava queimado pela sequência de atuações ruins que ele tinha. O retrospecto. O fora de campo influenciando dentro de campo. Ele já vinha muito criticado e meio que faltava só aquela bomba para terminar de realmente acabar, sabe? Eu acho que estão especulando ele no Barcelona, que o Messi pediu, né? Inclusive vetou o Griezmann para trazê-lo. Então eu acredito que o Neymar voltar pro Barcelona, esse tempo longe da seleção brasileira, né? Ele espalhar as ideias, né? Exato. Talvez faça ele refletir isso tudo seja aquela coisa, poxa, tá na hora de eu Botar a mudar. cabeça, Botar a cabeça no lugar, eu não sou dono do mundo. Ele deu uma deslumbrada. Quando ele foi pro PSG, ele deu uma deslumbrada, é óbvio. Né? A gente percebe que o cara não soube lidar com o protagonismo. Ele não era protagonista no Barcelona, ele era da seleção brasileira, porém no Barcelona ele tinha o Messi para ser o cara ali a levar a pancada quando fosse necessário, digamos assim. Então quando veio o protagonismo ele não soube lidar, foi um peso muito grande, ele não estava feliz e foi isso. Foi melhor para todos, né? Ele vai se defender, eu não estou aqui dizendo que ele é culpado ou inocente, nem que a moça também é culpada ou inocente. O que eu estou querendo dizer é que foi melhor para todos ele sair, para ele ter a oportunidade de se defender e para ele botar a cabeça no lugar dele. Né? Tem males que vêm pro bem. Né? Já dizia O ditado popular. E o Rogério Caboclo ele deu uma entrevista para Fox Sports, ele deu recentemente, mantendo o Tite e dizendo que mesmo que as acusações estavam ainda, quando estavam surgindo todas as acusações e cogitando a saída do Neymar, ele ser desconvocado por causa disso e até ser preso, ele disse que não teria a mínima chance do Neymar sair da Copa América por conta desse caso, e que ele ia manter o atleta, e que por ironia do destino, o primeiro amistoso que teve, né, Neymar se machucou e teve que ficar de fora. Naquele dia, eu só fazer uma ressalva aqui, naquele dia aconteceu várias coisas ali que na minha visão são muito ruins, né? O Neymar, pra mim, quando surgiu a denúncia, pra começar, pra mim ele não deveria ter sido convocado. Primeiro porque ele vinha de lesão, ele não estava bem. Ele é o grande craque, sim, mas a gente tem que entender que um cara nessa situação, você vai queimar o cara. Por quê? Porque é muito difícil ele jogar o pleno da forma física dele. E o Neymar já vinha de um período onde ele vinha sendo castigado, onde ele vinha levando chicotada de todo mundo, de imprensa e torcida. Quando o Caboclo dá aquela declaração, aí vem um outro ponto que você citou. Quando o Caboclo vem dar aquela declaração a respeito do Tite, na minha visão, é papo de dirigente.
Se o Tite não ganhar a Copa América, ele vai cair. Vai. Ele não tem mais o controle. O Tite não é o técnico do Caboclo. Não é. Se a gente achar que ele é, não é o técnico do Caboclo. Certo? O Tite hoje digamos, na minha visão, pelo jeito que o Caboclo tá falando, né? A forma como ele lida, sorrindo, como se nada tivesse acontecendo, tá na cara que ele já tá a bala engatilhada com outro cara. É só o Tite, a salvação do Tite hoje seria ganhar. Se ele perder, ele já sabe que ele vai cair. E é bem difícil esse objetivo. Exato, Tem aí o porque Uruguai e a Colômbia muito A forte. seleção brasileira, por exemplo, já entrando no papo da Bolívia, a seleção brasileira não jogou nada no primeiro tempo. Foi ridículo. Tinha gente dormindo no estádio. Por outro lado, o Uruguai passeou. Exatamente. Você tem adversários como o Ramon falou. O Uruguai trucidou o Equador. Tudo bem que o Equador tem um jogador expulso no primeiro tempo, mas foi trucidado. A Argentina tomou um baile com o Messi, sabe? Então, desculpa. No meu ver, no caso da Argentina, ainda você pode ter uma desculpa. Por quê? Porque a Argentina está sendo remodelada. Se você pegar a seleção da Argentina, quase ninguém estava na Copa. Quase ninguém. São poucos jogadores da Argentina que foram à Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A seleção brasileira da panelinha do Tite foi quase todo mundo, exceto alguns jogadores. Entendeu? Então, se o Tite perder dentro de casa, jogando mal como tá, e com o peso de ter praticamente o mesmo time da Copa e não conseguir repetir as atuações das eliminatórias, quando o Brasil jogava bem, ele vai cair. O Caboclo tá dando essa declaração que todo dirigente dá e a gente tá cansado de ver o final da história. O cara não ganha, irmão. Cadê o que tinha que dar? Exato. E como a gente pode perceber, daqui a pouquinho chega a água aí, o João Marcos. O que a gente pode perceber é que a seleção brasileira começou um período sabático na Copa América. A gente está acompanhando alguns jogos durante a competição e a gente vê um público, que é outro assunto que eu já ia emendar, a respeito sobre o público que está sendo vendido os ingressos para a competição. Saiu uns dados dizendo que foi arrecadado 22 milhões para um público de 46 mil para o jogo Brasil e Bolívia, que foi o jogo de estreia. E você podia perceber que a maioria do público é um público que já tem a classe alta, um público que já tem diferenciado. Um certo valor. E aí entra aquela questão, vocês vê que a seleção brasileira também sofre, não só com questão técnica e coisas extra-campo, mas como também por causa daquele público, aquele povão que ia para os jogos, fazia o batuque da torcida, como a gente chama, né? Ou também por causa da Conmebol, que também elitizou o seu público, tivemos também recentemente uma final de Libertadores sendo decidida em Madrid para afastar do público que tinha condição para levar para um público mais diferenciado, né? Os Victor, colonizadores, né? Victor, João, sua palavra, depois o Ramon. Certo, também. Deixa eu pegar o que você está falando aí. A gente pegou os últimos dados, o último levantamento de público, até no jogo que eu fiz pra gente aqui, a nossa cobertura, o jogo entre Paraguai e Catar, ele deu mais ou menos 19 mil torcedores no Maracanã. Isso corresponde ao quê? A menos de um terço da capacidade daquele estádio. A gente tinha o Maracanã como o maior do mundo, né? Isso. Ele é o maior do mundo é o templo do futebol. É o templo do futebol, mas o seu público já não é aquele daquela época lá que ele foi fundado e inaugurado. Aí a questão, povão, você sabe que uma competição internacional, o público não é aquele mesmo que a gente tem, não querendo desmerecer, do Campeonato Cearense. Não é verdade? E outra coisa, quem vai para um jogo desse, desculpa até a posição, não é uma pessoa que vai a todos os jogos. Então, já é uma certa evolução. Porque dizer. Se compra o ingresso com antecedência antes do sorteio, né? Você acaba com sendo antecedência e tem determinadas categorias, né? Isso. Fulano é mais caro, fulano é mais barato. Você compra por antecedência e acaba que, por exemplo, na Copa aconteceu muito isso. Teve gente que comprou até a final pensando que... Teve gente que comprou, por exemplo... Mandar um abraço rapidinho para Larissa Moreira, que ela está acompanhando a gente, nossa colega da Estácio Fique. Pode continuar a palavra aí.
Assim, Sim, João, só terminando, desculpa te interromper. Sentou com No caso da Copa, na época, teve a questão do ingresso, que teve gente que comprou, por exemplo, na Arena da Baixada, e quando teve sorteio, caiu Irã e Nigéria. E aí a pessoa, pô, tá lá com ingresso. Tipo, a pessoa compra com antecedência. Teve gente que comprou no Castelão e ganhou um Alemanha e Gana, um Uruguai e Costa Rica. Grécia e Costa do Marfim. Também. Exato. Que foi um dos melhores jogos aqui, né? Acontece, é normal. Infelizmente, Infelizmente isso acontece. Sim, deixa eu pegar o mote, que eu acabei esquecendo a pergunta do João. Antes de eu passar aqui, dar o mote pro Victor, Ramon, o que fala sobre esse público da Copa América e as mudanças da Conmebol? O mercado funciona assim, no mercado de modo geral. Quando você oferece um produto extraordinariamente caro, o público vai começar a reduzir o consumo. Quando o público reduz o consumo, você é forçado, né, a reduzir. Então acaba acontecendo de uma maneira natural. Acho que eles não imaginavam toda essa evasão, né? o caboclo, E agora inclusive, eles vão Sim. ajeitar isso. Tudo. Diga. Talvez a presença do torcedor brasileiro, sim, propriamente dizendo, que são os triunfantes, donos da casa. Você sabe que a gente acompanha, a gente até escuta esse relato, que o torcedor brasileiro já está descrente, já está jogado a toalha em relação à seleção brasileira. A gente teve um fracasso daquela Copa do Mundo 2014, aquele 7-1 foi o balde de água fria que nem o terceiro lugar da Copa do Mundo conquistou, que foi para 10-1, na verdade. 10-1, pra né? Holanda. Exatamente. Bom, isso. E obrigado aí pela informação. Mas é aquele negócio, a gente conversa com os torcedores, eles já não tem aquele brilho, já não tem mais aquela, como é que eu posso te falar? Interesse. Aquele interesse, aquele entusiasmo, eu ia falar entusiasmo, para acompanhar o jogo da seleção brasileira. Mas eu acho assim, João, que isso tem muito a ver, né, com o fato da seleção brasileira só jogar fora do país. Você não vê a seleção brasileira jogar. Quando joga amistosos aqui, é Honduras, é Catar. Com todo respeito, não é seleção forte. A última vez que a seleção brasileira jogou um amistoso aqui no Brasil com a seleção forte foi Brasil e França. A França vinha desmanchada. Não era a França titular, porque a França já acabou de jogar a Eurocopa. A França mandou, digamos, os reservas dos reservas. A turma da Laranja. Na arena do Grêmio. Então foi a última vez. Aí o Brasil jogou contra a Alemanha na Alemanha, porque seria um baita jogo, um baita amistoso, um Brasil e Alemanha no Mineirão. Mesmo que não fosse oficial, mas seria uma coisa de jogar contra os caras de novo, No mesmo sabe? local, Exatamente. Seria, sabe, como na vez que o Brasil jogou contra o Uruguai para se classificar para a Copa de 93 e, aliás, de 94 e em 89, quando ganhou a Copa América, ganhou do Uruguai no Maracanã, pós-Maracanazo. Então, faltou isso. Em relação aos ingressos, o Rogério Caboclo, nessa mesma entrevista que eu já citei aqui, ele deu uma declaração seguinte, que os estádios são maiores. Não, são os mesmos da Copa. O que acontece é que o interesse de ver a seleção brasileira agora é diferente do que naquela época. Por quê? Porque em 2014, por mais que o Brasil tenha ido muito mal, o Brasil chega na Copa do Mundo, campeão da Copa das Confederações, com o Filipão, que tinha sido o último campeão mundial com a seleção Penta, né? No caso o pentacampeonato. 2002. O time tinha batido a atual campeã na Copa das Confederações, jogando muito no Maracanã, que era a Goleada, Espanha, 3-0, 3-0. jogando demais, e criou-se uma expectativa enorme. Quando começou a Copa, o Brasil não jogou absolutamente nada. Por quê? Porque da Copa das Confederações para a Copa de 2014 passou-se um ano. E o Filipão não mudou, acho que 2 ou 3 jogadores só. E, poxa, em um ano você muda. Tem gente que cai, tem gente que sobe de nível. Vários jogadores bons não foram convocados, né? O Brasil jogou mal naquela Copa de 2014. A gente até pode pegar um mote antes de chegar naquele fatídico 7-1. Aquele jogo com o Chile. Exato. Que foi nos pênaltis. Na verdade, o Brasil só pegou no mata-mata sul-americano. Foi, Quando pegou uma Gonçalo seleção Paulo, europeia, pegou lançou. que seria a campeã do mundo na Alemanha, tomou 7. Tomou a da Holanda, que era a última finalista da Copa, tomou 3.
O que eu quero dizer é o seguinte, o momento que a seleção brasileira vem ao Brasil jogar a Copa América é muito diferente daquela época. Não são os estádios que são maiores. A seleção brasileira chega pressionada, o treinador tá cai ou não cai, capengando mesmo. É uma entrevista muito chata, que enche o saco assistir as entrevistas do Tite. Eu posso falar que eu assisto por ser profissional, mas que na minha visão não agrega nada, porque ele fala coisa com coisa. Ele elogiou o pai do Neymar de ter entrado no vestiário. O vestiário é uma coisa sagrada. O vestiário é só para atletas, e comissão técnica, não é para familiar. Desculpa. Aí quando o Douglas Costa se machucou na Copa, que ele se machucou durante a Copa, pergunta se a mulher dele pôde entrar. Entendeu? Tem um paternalismo em relação ao Neymar. Tem uma é o queridinho do Brasil. Exato. O cara é o craque, ninguém tá discutindo o talento dele, ele é um monstro. Mas ele não joga Deus. muito. Só que ele tem que entender, ele não. As pessoas que As o pessoas cercam. que se deixar do jeito que tá, ele vai se... Essa deslumbrada que eu falei que ele teve é muito parte dos caras que treinam ele, que estão ao redor dele. Ninguém cultiva o cara, ninguém chega, ó cara, vem cá, você é o cara, mas e tipo, entendeu? E o que é que eu quero dizer? O Tite era esse cara. Só que ele me decepcionou muito. Eu era um dos maiores defensores do Tite na seleção brasileira. E hoje continue. Quando ele assumiu em, se eu não me engano, as Olimpíadas foram em agosto, ele assumiu em julho de 2016. Pós Copa América Centenário. O Brasil foi eliminado na primeira fase. Foi. Eu fui um dos caras que falei, poxa, agora é a hora do Tite. Pô, o cara campeão brasileiro. O Brasil também empurrou o Tite. Vai, Tite. Sabe, o Tite, quando ele assumiu, o Brasil jogando bem, venceu o Equador na altitude. Deu uma nova filosofia. Deu uma nova filosofia, os caras se sentiram mais leves, só que ele perdeu o vestiário. Por quê? Porque ele deu liberdade demais. Os caras são. O treinador é como se fosse um pai. Se ele der liberdade demais, o cara vai se deslumbrar. O cara não vai ter limite. Entendeu? Você não vê os jogadores hoje respeitando a autoridade do treinador. Por exemplo, eu não vejo hoje o Tite chegar no Neymar e falar, ó, irmão, senta aí, você é o jogador, você é o craque, mas eu sou o técnico. Eu mando no vestiário. Você não vê. Você vê o pai do Neymar sendo até mais importante do que o Edu. Não tem caminho, cara. Por isso que quando eu só pra encerrar, Vitor, por isso que quando o Caboclo deu aquela entrevista na segunda, na minha visão ali tá claro. Nas entrelinhas a gente sabe, a gente trabalha com futebol. Se perder, cai. A casa Se perder, cai. É isso. A gente tava falando de Copa América e acabamos indo pra Copa do Mundo. A gente fala que Copa América é diferente e muito de Copa do Mundo. Sim, o nível é menor. Exatamente. São aquele pessoal daqui. E outra coisa, trouxeram duas seleções de fora, né? Catar e Japão. Não tem nada a ver com Copa América. E outra coisa, o interesse, já que pegando a tua entrevista com o Rogério Caboclo, ele falou que os estádios diminuíram. Só se for na não, estão aumentaram. Alisson Soares, aquele abraço. Os estádios aumentaram e o público diminuiu. Claro, quem quer deixar de assistir uma Copa do Mundo para ver uma Copa América? É diferente, o clima é diferente. Então, fica esse complemento do meu da minha primeira participação aqui. Eu acho que a Conmebol e a CBF, elas ligaram a Copa América como se fosse uma Copa do Mundo. Eles ligaram o sucesso da Copa de 2014 e imaginaram, vai ser igual. Não vai ser. Não vai ser porque o nível de seleções é menor. Tudo bem, vem o Messi. Legal, mas se a Argentina cai na primeira fase, e aí? E aí? E a Argentina não ganha nada desde 93, e aí? Cara, então tem que haver um consenso de que eu vou dar um exemplo aqui que até o colega Fábio Sormani disse lá na Fox e eu fui ver e é verdade. E na Copa de 2010 os ingressos da Copa estavam sendo... Havia uma preocupação gigantesca porque os ingressos não estavam vendendo. Porque eram caros, os jogos não... Os grupos, quando saiu o sorteio, os grupos não estavam tão atrativos, né? Então o medo da FIFA e da Confederação Africana
era de que a Vuvuzela se tornasse, não tivesse fracasso. torcida. Não, a Vuvuzela fosse o som da Copa. E foi, só que você tinha uma divisão. A torcida africana tinha a Vuvuzela e a torcida do resto do mundo gritava como o costume dos sul-americanos, O costume europeus, local. exatamente. Uhum. O que foi que eles fizeram? Baixaram os ingressos e lotaram o estádio. Quando chegou na estreia da Copa, África do Sul e México, o Soccer City, que foi o estádio da estreia e da final, estava lotado. Um jogo que, tudo bem, a abertura da Copa mas não é assim duas grandes seleções que você acha, poxa, um vai pra final. Não é. Entendeu? Não é, por exemplo, Brasil e Croácia de 2014. Brasil e Croácia de 2014, se esperava do Brasil chegar pelo menos à semifinal. Chegou, trancos e barrancos, mas chegou. É uma seleção candidata ao título. Vale a pena ver. É diferente. E também é o dono da casa. Exato. Né? A Tem África que do Sul haver é um diferente. consenso de diminuir o preço dos ingressos, como está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Estão querendo elitizar os campeonatos. Está dando errado, porque Porque você está futebol é o vendo, povão. você Até tá comentei vendo, ontem aqui. você tá vendo estádios vazios, você está vendo torcidas hoje assistindo mais na TV do que propriamente do no estádio. estádio. Tem muito torcedor que tá A lá. TV tá prejudicando o futebol? Não. O que está prejudicando o futebol chama-se ingresso caro. O É. nível do futebol sul-americano, ele não é tão alto para você botar ingresso de, por exemplo, R$500 um jogo Paraguai e E Catar. Catar. O Catar mas o Catar é o campeão da Ásia. Legal. Legal, ótimo. Maravilhoso. A América tem 500 é um Brasil e Argentina, pô. Aí eu na minha visão, eu vou ver jogos, nós vamos ver, melhor dizendo, jogos lotados, né, estádios lotados, semifinal e final, porque vende. Mata-mata sempre vende, não tem É jeito. decisivo. E tem mais É atrativo. semifinal, Sempre vai ter times melhores, o né? Maracanã vai estar entupido de gente na final da Copa América. O Maracanã vai estar entupido de gente na final da Copa América. E nas duas semifinais do mesmo jeito. Mas até lá, reparem, se não diminuir o preço dos ingressos, vai ser a calamidade que foi na primeira rodada. Tentaram fazer uma questão de logística, que até vão tentar utilizar nessa Copa América, de distribuir ingressos para os colégios, os municipais, estaduais, pessoal mais Refugiados. carente e refugiados. Fizeram isso no jogo contra a Venezuela, Peru e Não, Venezuela, não. se não me engano. Fizeram também, mas a maioria foi Paraguai e Catar. E tentaram fazer como uma ideia de si para aumentar mais o público, dar mais criatividade ao ânimo ao Copa Dá América. mais, Eu considero, na minha opinião, tá muito chato de ver um jogo Chile e Japão. Tudo bem, o Chile poderia já tava na cara que ia ganhar o Japão, mas futebol, né? Mas você gosta de ver um bom público, pelo menos no estádio, para você se animar com um pouco. Mas só que você via o estádio Morumbi praticamente vazio, os anéis inferiores, superiores, que eram os ingressos mais baratos entre aspas, né? É uma pena que uma competição como essa, que faz tanto sucesso nos demais países, porque aqui no Brasil, infelizmente, não faz tanto. Até porque que a gente vive uma crise econômica muito grande, né? Que a gente não está podendo... Mas tem um detalhe. Em 2011, a Copa do América foi realizada na Argentina. Foi. Os confrontos, a Argentina estava mais ou menos a situação aqui do Brasil. Porém, a Argentina deu uma sorte desgraçada naquela época, que pegou nas quartas de finais Argentina e Uruguai, Paraguai e Brasil, Foi. um Chile e Colômbia, se não me engano, não, minto, Chile e Venezuela, né? Isso. E poxa, me fugiu outro, se eu não me engano, foi Peru e Colômbia. Se eu não me engano, Peru e Colômbia. Nessa Copa aí o Brasil caiu diante do Paraguai, não foi? Nos pênaltis. Foi Exatamente. aquela Copa América que o Brasil perdeu os 4 Fadiga com a pênaltis. Copa América, né? Foi. Cara, naquela Copa América, a Argentina estava do mesmo jeito do Brasil. Ingressos caros, jogo ruim na primeira fase, a Argentina quase não passa. Passou na última rodada A contra a situação tá Costa quase esse Rica. ano, né? Exatamente. O que é que aconteceu? Por que a AFA, que é a Federação Argentina de Futebol, por que ela deu tanta sorte com a Copa América que trouxe o público?
ela baixou os ingressos um pouco, não absurdamente, Mas baixou os baixou um ingressos um pouco e deu uma sorte de ter um mata-mata rico em qualidade. O Uruguai tinha sido semifinalista da Copa, pegou a Argentina Seleções tradicionais. pós, foi um jogaço, foi pros pênaltis. Brasil e Paraguai também, duas seleções que tinham as vidas. O Paraguai foi o jogo mais duro da Espanha, fora a final. A Espanha tinha sido campeã em 2010. Então, o Brasil, nesse caso, tem que baixar os ingressos um pouco e dar uma sorte do chaveamento da Copa América ser monstruoso. Porque se não for, Tome prejuízo. vai ser um desastre. Eu li até uma matéria que se repetia assim, o público da Copa América. Dá pra fazer um mosaico, mas o mosaico é de cadeira vazia. Bom, agora a gente saindo um pouco das críticas a Conmebol, né? A gente vai falar sobre o futebolzinho, mas vamos fazer um pequeno intervalo para falar sobre a parceria da 99 Pop e Trade. Você já comprou seu Trade para ganhar os descontos na 99 Pop? Já. Se ainda não, você vai conferir agora como participar dessa super promoção. Confere aí e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Muito bem, voltamos. Você vai correr atrás desse Trade em desconto de 15 a 20% de desconto até o fim do ano. Não vá perder. Trade 99 Pop, todos juntos em busca de uma boa viagem para você curtir o melhor seu fim de semana e também a Copa América. Você que está acompanhando em Salvador, lá em Porto Alegre, enfim, venha com a gente, venha de 99 Pop e Trade. Bom, tem muita gente que tá falando com a gente aqui no WhatsApp privado e a gente já teve um alcance de mais de 250 pessoas no nosso Facebook e a maioria delas foram pelo site. O nosso site está naquele pico de audiência, todo mundo acompanhando. Agradeço muito pela audiência do site e quem não está podendo acompanhar pelo site, acompanha pelo Facebook, e quem não pode acompanhar nenhum nem outro, pode acompanhar pelo nossa reprise que vai estar disponível no YouTube e também no podcast. Quem está acompanhando a gente é o João Vitor de Castro, Felipe Paixão e o Auri Rodrigues. Pronto, aquele abraço para todo mundo. Paixão, viu? Meus colegas. Paixão, aquele abraço, hein? Boa nota pra eles. Queremos você aqui. Queremos você sempre aqui. Bom, agora vamos falar rapidamente sobre os jogos da Copa América, né? Que já teve jogos bem agitados. Tipo, o Uruguai venceu de 4-0 a equipe do Equador. O Chile também venceu de 4-0 a equipe do Japão. Aquela crise na seleção argentina, né? Perdeu de 2-0 para a seleção da Colômbia. Desde, se não me engano, desde 79 que a Argentina não perdia em estreia de Copa América. E ainda, se não me engano, perdeu de 2-1 na estreia. E agora 2-0 e agora veio perder novamente para uma estreia de Copa América com o Messi, né? Um dos melhores jogadores, um dos maiores jogadores Pelo menos foi do a Colômbia, Mundial. eles podem dizer. E vocês que estão acompanhando cada respectivo grupo, Victor, a gente está acompanhando a seleção brasileira, né? Esse é o grupo A. O grupo A. E você está acompanhando junto com o João Marcos o grupo B e o Ramon o grupo C, né? Junto com a Thaís Helena, que não pôde acompanhar e não está aqui presente. Um abraço para ela também. Exatamente. E mandar um abraço também para o Pedro Maito, que de última hora não pôde comparecer aqui no programa. Mas estará aqui amanhã. Amanhã ele vai estar aqui presente e vai trazer um pouco mais sobre a formação do grupo do Brasil. Bom, falando do grupo B, Victor, deixa eu pensar já pelo grupo B, a gente já falou tanto da seleção brasileira, né? E da Argentina também. E da Argentina. Victor, grupo B,
que você pode avaliar nessa Copa América? Que você já pode prever já alguma classificação? Lembrando que só se classificam os 2 primeiros colocados de cada grupo e mais os terceiros melhores de toda a competição. de toda a competição. O que você pode trazer de informação do seu grupo na Copa América? A Colômbia, com a vitória diante da Argentina no primeiro jogo, por 2-0, ela já garante aí ela já garante o quê? A encaminhação da vaga. Ela já tem aí 3 pontos. Ela ganhando o próximo jogo diante do Catar, que eu já entro daqui a pouco falando no Catar. Ela já garante 6 pontos e já fica o quê? Bem tranquila, bem serena, em busca da vaga para a próxima fase. A Argentina, com a derrota, caiu para o último lugar, já que Paraguai e Catar empataram por 2-2 no domingo. Foi, digamos de passagem, um placar inesperado, um jogo que ninguém deu muitas caras a bater. Todo mundo dizia que o Paraguai passava por cima do Catar, que seria jogo de goleada. Paraguai conseguiu abrir 2-0. Eu não vou citar o nome dos jogadores, porque ele é bem difícil assim a gente fazer a pronúncia. Mas do lado do Catar, né? Mas Paraguai abriu 2-0. Jogou ruim, quem estava jogando bem, apesar da desvantagem do marcador, era o Catar. Chegou a diminuir e já no segundo tempo empatou o jogo. Deu crédito ao Catar, que vai enfrentar a Colômbia na quarta-feira, lá no Morumbi, em São Paulo, às 6h30 da noite. Deu ao Catar, já repetindo, a sensação de ser o queridinho da Copa América, né? Já pegando o mote do jogo diante do Paraguai. No outro jogo, o Paraguai vai enfrentar a Argentina no mesmo dia, às 9h30 da noite, lá no Mineirão, Argentina e Paraguai. Se o Argentina ao menos sonhar em perder, já fica aí de barbas de molho, porque a situação dela já é bem complicada no grupo. Bom, Ramon, agora grupo C. Bom, a seleção chilena, né? Confesso que me surpreendeu bastante a atuação da seleção chilena, porque apesar de ser a atual campeã, né? Eu não vejo ela como grande favorita esse ano. Né? Bicampeã que ganhou as duas últimas. Seleção que ficou fora da última Copa do Mundo. 2015-16. Lá embaixo, né? Acabou dando vaga à seleção peruana, que foi para a repescagem e venceu a Nova Zelândia. E a seleção chilena, que nos 3 amistosos que fez esse ano, perdeu, empatou e ganhou. Perdeu diante do México, empatou com os Estados Unidos e venceu o Haiti mais recentemente. A seleção chegou, enfrentou a equipe do Japão. Eu achei que fosse ser um jogo bem mais equilibrado, bem mais tranquilo, mas a seleção japonesa realmente levou um chocolate, realmente. Foi muito mal. O primeiro gol do Chile aconteceu no fim do primeiro tempo e no segundo tempo deslanchou. E vocês, sei que também já está muito cedo, mas você lembra que é uma competição bem curta, né? Afinal, porque só são 3 jogos. Vocês já podem avaliar já quem são os classificados. Vocês já podem dar algum pitaco, deixar já como aposta para o final da competição. A gente já trazendo já informação para o nosso público, que a gente, final da competição, a gente vai fazer uma super cobertura, pré-jogo, transmissão ao vivo, e logo em seguida vem o nosso programa especial para trazer todo o resumo do que aconteceu na Copa América e já dando pitaco sobre o retorno do Brasileirão. Então, Marcos, você começa com a palavra. No grupo A, é o grupo do Brasil, eu acho que o Brasil vai passar, né? E, cara, eu boto fé nessa Venezuela, porque é uma Venezuela que em 2017 foi vice-campeã sub-20 contra a Inglaterra. A Inglaterra que tá papando tudo aí nas bases, né? Sub-17, sub-20, mas a Venezuela, muita gente não fala, mas foi a vice-campeã sub-20. Então acredito muito que essa Venezuela, com a maturação, 2 anos de experiência, esses caras vão chegar bem, né? Misturando, mesclando uma juventude já com jogadores veteranos. No grupo B, que é o grupo da Argentina, eu vi a Copa do Mundo, a Argentina começou desse jeito, sabe? Empatou o primeiro jogo com a Islândia, perdeu para a Croácia de 3-0 e no último jogo eliminou a Nigéria com gol aos 43 do segundo tempo. Foi, exatamente. Do Rojo.
Pra você ver que a Argentina é tão abençoada que o Rô não sabe fazer quase nada de perna direita e fez o gol. E ainda tinha aquela questão do Higuaín, né? Que seu Isso. famoso pé frio, perdeu um gol Exatamente. numa final de Copa do Mundo, perdeu Sim, o mas gol quem nas tá? duas Copa Na América. Copa América. Pra mim, a Argentina, nesse grupo é a Argentina, eu vou botar o Paraguai. E a Colômbia? Deve passar? Eu acho que passa no melhor terceiro. Não, eu minto, eu passo Colômbia, Paraguai em segundo e a Argentina como melhor terceiro, né? Vão passar, são 3 grupos, as 2 melhores passam e os 2 melhores terceiros classificam. Então, Certo. nesse grupo aí, os 3 passam. E no No grupo grupo C, Uruguai, pra mim, é o grande favorito pela atuação do primeiro jogo. Jogou demais, é a seleção mais arrumada. O Chile, eu acho que passa em segundo. Eu vou botar o Japão em terceiro. Eu acho que o Japão vai ser o segundo melhor terceiro. Você acredita? Acho. Aos trampos e barrancos, como dizia um amigo meu? Eu tenho condição. Eu acho que a seleção japonesa, ela veio com uma seleção nova, um futebol que sempre está se renovando, assim como a Coreia, né? Chegou agora a final do torneio de Toulon com a seleção brasileira, né? Não é a mesma seleção, mas na minha visão, o Japão passa como o segundo melhor terceiro. Victor, Oi, é, fale-me coisas. opiniões, o que você pode avaliar sobre esses grupos? Já pode dizer, já sugerir algum classificado para... Olha, futebol Mata-mata? é algo bem imprevisível. Eu não costumo travar quem vai passar, quem não vai deixar de passar. Eu, às vezes, eu sou bem precavido em relação a isso, mas a gente já, com os resultados, a gente já pode apontar quem pode aí galgar lugar à sombra. Eu pego o grupo B, grupo A, desculpa, pego o exemplo do Brasil, já ganhou de goleada, a gente também não pode deixar de esquecer isso, no seu primeiro jogo. Juntamente Venezuela também já pode aí ter uma vaga na próxima fase. E no grupo B, que eu estou fazendo a cobertura, acredito que Colômbia já tem quase o pé na vaga e também o Paraguai deve aí lutar por uma classificação. Já no grupo C, quem fala aí, doutor? O grupo C, o Ramon Pinheiro. Ramon, opinião sobre... Você já avalia já alguns classificados para o Mundial, ou ainda está Mundial não, continental, ou já tem... você vai deixar para a última rodada desse... Eu acho interessante que no grupo do Brasil é o único grupo que tem 3 seleções niveladas entre si, né? Porque nos outros grupos a gente tem 2 maiores Variadas. e as 2 menores, né? E acredito que no grupo 1, né, no grupo A do Brasil, vai ser o grupo onde vai sair um dos terceiros colocados. Eu vejo um equilíbrio muito grande entre Peru e Venezuela. Acho que os dois vão ficar em segundo e terceiro. A Bolívia eu não vejo como classificada, eu vejo como a lanterna desse grupo. E a Bolívia, eu acho que a grande força que eles têm quando jogam lá na casa deles, né? Eliminatórias da Copa, eles conseguem bons pontos em casa por causa da altitude. O Brasil já teve muita dificuldade com a altitude de lá. Peru e Venezuela. O Peru conseguiu uma classificação para a Copa depois de muitos anos. Essa geração peruana conseguiu. A geração da Venezuela, que nunca teve muita tradição em futebol, agora essa nova geração está aparecendo como a melhor, né? E que pode conseguir coisas melhores, como uma vaga na Copa do Mundo. Ainda mais agora que se fala em abrir mais vagas, né? Então acredito que no grupo A o Brasil se classifica em primeiro e vai ficar a Venezuela e o Peru. E um deles consegue o terceiro lugar exatamente por esse equilíbrio, né? Porque as outras vai ser mais difícil o terceiro lugar somar mais pontos por causa das outras seleções. No B, a Argentina, acredito que claro, quem joga e entra em campo são os jogadores, mas às vezes o peso da camisa, a outra seleção, o Paraguai, por exemplo, pode ficar um pouco mais de respeito à seleção da Argentina. Vai ter o jogo agora na quarta-feira, às 21h30. E talvez depois desse jogo, pode ser que a gente veja um segundo lugar para esse grupo, né? Em primeiro a Colômbia. Mas também acredito que vai ser mais equilibrado. Então talvez o outro terceiro colocado saia desse grupo e apenas no grupo C seja o grupo onde não vai ter terceiro colocado. Vai ficar só o primeiro e o segundo, que no caso já demonstraram isso, né? 2 times que golearam por 4-0 chegaram realmente demonstrando que Chile e Uruguai se classificando nesse grupo C, eu acredito. Agora são 15h18, já passamos muito mais do que os 45 minutos com o título do nosso programa, mas a gente estreia do nosso programa, né? Dizer que antes de a gente
falar sobre o futebol cearense para encerrar com o chave de ouro nosso programa. Agradecer demais a audiência de cada um. Nossa live já alcançou mais de 163 pessoas, aliás, 178 pessoas já foram alcançadas, interatividade muito boa, uma audiência já por uma estreia do nosso programa, portanto a gente agradece demais o carinho. Lembrando que quem não pôde acompanhar vai estar disponível nas nossas plataformas digitais. E agora vamos falar sobre o futebol cearense, né? Essa parada do Brasileirão. A gente ia falar mais sobre o Campeonato Brasileiro, mas a gente vai deixar para o último programa. Aliás, no próximo programa amanhã, né? A gente já fala sobre o Campeonato Brasileiro. Victor, falar sobre o futebol cearense, avaliar primeiro sobre os nossos clubes cearenses na primeira divisão, Ceará e Fortaleza. Fortaleza venceu o Cruzeiro pro 2-1 de virada, né? Um bom jogo por sinal. Isso. E o Ceará perdeu para a equipe do Vasco por 1-0 lá em São Januário. Victor, a gente já está acompanhando, praticamente vivenciando essa Série A. O que você pode avaliar até essa parada do Brasileirão, os clubes cearenses? Eu não vou avaliar nenhuma atuação pegando a sequência do campeonato. Vou falar apenas da última rodada. Pronto, tudo bem. Ceará não, Fortaleza esteve aí 13 dias fora, culminou aí no título da Copa do Nordeste, teve os seus 2 compromissos lá no Sudeste, no sul do país. Começou pela final do estadual, depois Copa do Brasil e por último Copa do Nordeste. Regional, Copa do Nordeste com o Botafogo, teve 2 jogos fora. E Copa do Brasil também. Sim, assim, jogos fora, isso. Foram 13 dias, uma mini temporada viajando. Fortaleza apenas ganhou do Botafogo, ganhou o título, mas no Brasileiro esteve aí ocupando e figurando a zona de rebaixamento. Foi um dos clubes da Série A que mais jogou nessa temporada até a pausa do Brasileirão. Foi, exatamente. A gente pode dizer que o jogo com o Cruzeiro já foi um Fortaleza de cara nova. Fez o 1-0, mas empatou e conseguiu a virada. Com um a menos, né? Fortaleza deu um pulo, vai passar essa parada aí, fora da zona de perigo. Aí a gente pegando, já passando de Fortaleza indo para o Ceará. O Ceará teve a sua pífia atuação, a gente pode dizer assim, uma das piores no ano, contra o Vasco da Gama. A gente sabe que o Vasco está lá na zona de rebaixamento. O Ceará... Foi o pior primeiro tempo do Ceará no ano. Isso, velho, eu ia falar isso agora. Ceará apático, fora das nossas previsões, ainda conseguiu o resultado negativo diante do Clube Cruz Maltino. E falando da campanha do Ceará, Fortaleza, sei que ainda está muito cedo, porque a gente falar sobre como será a volta das equipes no Brasileirão, que a gente está avaliando também como é que será o desempenho nesse intervalo, né? Questão de treinos, essas coisas todas. Mas você... folga. É uma pequena folga, né? Mas você, muito torcedor já veio falar comigo, dizendo aquele velho discurso que todo mundo acho que está querendo que seja. Você acredita que esses dois clubes cearenses, ou um dos dois, possa chegar pelo menos a se manter na primeira divisão ou se classificar para uma Sul-Americana? Para mim ou para o João Marcos? Para todos da equipe. Vai, João. Eu acho que os dois podem ficar. O Ceará e Fortaleza não estão jogando mal. Diferente do ano passado, que o Ceará começou horrorosamente mal. Nesse ano o Ceará ganhou jogos, jogou bem, chegou a jogar muito bem, melhor do que Cruzeiro e Atlético, que perdeu no detalhe. É importante a gente frisar isso. O Fortaleza a mesma coisa. Botafogo e São Paulo. Certo? Então, os dois têm condição de escapar do rebaixamento. Tem times piores na minha visão. Agora, só encerrando, João, tem um detalhe que vai, na minha visão, vai prevalecer. Condicionamento físico. Fortaleza estava exausto. Se não tem essa parada, Fortaleza ia decair demais. O Ceará não está desse jeito, porque uma coisa que foi criticada lá no começo da temporada pela maioria dos torcedores e que eu entendi, hoje a gente está vendo os frutos. O Ceará não está cansado, sim, mas é um time que vai até o final. Por quê? Porque o Lisca poupou na época. Ele rodou o time. O Fortaleza não fez isso. O Rogério Ceni ia para jogo pequeno e jogo grande com o mesmo time. Então vai chegar um momento que o condicionamento físico pega. Então acho que o condicionamento físico vai ditar
a posição do Ceará e do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Ramon. Acredito realmente na permanência dos dois e numa vaga na Sul-Americana. E é curioso que, olhando para baixo dos dois, quem a gente vê atrás é Vasco, Fluminense, Cruzeiro. Então, esperar a permanência de um dos dois e seria então é também esperar talvez a queda de um time muito grande do futebol nacional, como esses do Sul, né? E já aconteceu em outros anos, né? A gente tem aí o Vasco não conseguindo ganhar muitos jogos, o Cruzeiro também se envolvendo com polêmicas externas ao campo. O Fluminense só tem 8 pontos, né? O Grêmio acabou de se recuperar, né? Tava lá embaixo também. Você vê que com uma vitória já tem 11 pontos, né? Ele tava com 8. E acho que tem a possibilidade, né? Talvez que tá na cabeça do Rogério Ceni talvez seja uma vaga na Sul-Americana. Né? Tem muito o discurso de pés no chão, né? Ceará e Fortaleza, o objetivo é permanecer na Série A, mas acredito que também por trás e também daquele discurso a gente precisa de humildade e pé no chão. Tem também essa pretensão de que é possível Ceará e Fortaleza se classificarem para a Sul-Americana, seja só um dos dois, seja os dois. Muito bem. Victor, Oi. agora vamos falar do futebol cearense ainda, mas falando sobre os nossos demais clubes. Ferroviário, muito bem, por sinal, no Brasileiro da Série C, venceu por 1-0, né? 2-1, perdão. 2-1. E o que você pode avaliar da campanha do Ferroviário nesse Brasileiro da Série C? Peraí, vamos falar aqui um negócio. Ferrão, viu? Lembrando, Ferrão. Não, peraí. Vocês falaram aí da Série A do Brasileiro. Sim. Ela e a Série B estão paradas, né? Estão paralisadas em virtude da Copa América. A Série C e a Série D do Brasil, elas estão aí a pleno vapor. A Série D já está na sua segunda fase e a Série C está aí já findando e finalizando a primeira volta, a gente pode dizer assim, da primeira fase. São 19 rodadas, já estamos aí brigando a 9ª rodada. Ferroviário no último sábado venceu, fez mais uma vítima, foi o Imperatriz, já jogando no estádio Presidente Vargas, já que o Castelão, devido a essa parada, está passando por uma manutenção em seu gramado. Ferroviário já era líder do grupo A da competição, que já conta aí com todas as suas equipes participantes são do Nordeste. Aqui o Ferroviário pegou a Imperatriz do Maranhão, repetindo aqui. Era o líder, tinha 16 pontos, agora com a vitória tem 19. 5 pontos a mais que o segundo colocado. Isso, obrigado aí pela complementação. Já a Imperatriz caiu para o 7º lugar, permanece com 8 pontos. Ferroviário arruma as malas, vai jogar fora de casa, diante do Confiança lá no Batistão, na capital Aracaju, às 17 horas. Deixa eu complementar aqui, eu acabei me perdendo aqui, eu comecei a falar e acabei me perdendo. Tudo bem. Ferroviário jogou bem, mas deixou espaços para o Imperatriz chegar no último jogo. Tanto que ficou-se um nível bem equilibrado de jogo aos 42 minutos, coisa assim do tipo. Que o jogo foi sábado. Teve um pênalti para o Imperatriz, o pênalti convertido, mas isso não abateu o Ferroviário. O Ferroviário ainda foi para cima, já nos acréscimos aos 47 minutos. O Gabriel Arcanjo, que estava... Juninho Arcanjo, Gabriel o Juninho Arcanjo, que entrou predestinado já para fazer o gol da vitória. Muito bem. Victor, oi. Agora falando sobre a Série D, né? A Série D do Brasileiro, os nossos dois representantes, Atlético Cearense e Floresta. Lembrando que o Atlético, você que ainda não conferiu, você pode conferir a entrevista com o Juan Carlos, que foi uma baita entrevista a respeito sobre a visão dele no futebol, sobre os planos no Atlético Cearense. É uma entrevista muito boa, muito saudável. Você pode conferir no nosso Spotify, no nosso podcast no Spotify. Só você bota lá Sport News, aparece. Você, além de conferir a entrevista com o Carlos, tem muitas outras entrevistas e tem a nossa famosa participação na TV Diário. Agora o Victor. TV Diário, TV Diário, tá certo. E Victor, falando sobre os dois clubes cearenses, agora que já está na outra fase, né, na segunda fase da Série D. O que falar a respeito de Atlético Cearense e Floresta? O Atlético Cearense infelizmente perdeu, né? E já o Floresta empatou no final do jogo, né, Victor? Como pode? Pois é, João. O jogo do
Atlético foi fora de casa, lá em Bragança. Muita gente confundiu aí o Bragantino, como se fosse aquele Bragantino tradicional de São Paulo. Bragantino RB agora. Mas continua sendo Bragantino. Bragantino do Pará. Teve um primeiro tempo morno, mas no segundo tempo acabou deslanchando e aplicando o golpe fatal, a gente pode dizer assim. 3-0 na sacola do Atlético. É difícil para você, como é que se diz agora, reverter o quadro. Você vai jogar em casa, já vai jogar no domingo, domingo agora, às 16 horas, no PV. Você vai entrar em campo com o propósito de fazer 3-0 e levar a decisão para os pênaltis. Já o Floresta, na segunda-feira, ontem, a gente pode acompanhar também no PV ontem, recebeu o Motoclube, chegou à frente do marcador em 3 oportunidades, já que o placar foi empatado por 3-3. Floresta abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, conseguiu ampliar, a gente pode dizer assim, ainda no primeiro tempo, já que o Motoclube empatou numa bobeira da zaga, foi para o intervalo por 2-1. No segundo tempo, o Motoclube cresceu um pouco, mas o Floresta ainda tinha um pouco de posse de bola. O Motoclube empatou, mas o Floresta conseguiu virar para 3-2. Já no último minuto, no apagado das luzes aí do segundo tempo, já com as favas contadas, a gente pode até dizer assim, no futebol imprevisível, o Motoclube faz o seu terceiro gol e deixa o placar em aberto para o próximo jogo. Já que se for empate, é pênalti. Bom, Ramon, João Marcos, já para encerrar nosso programa, comentário sobre o futebol cearense? Eu ainda tenho mais outro. Sim, eu tenho acompanhado, né, os jogos do Atlético Cearense. Ele sofreu, né, daquele mal de que o mata-mata acaba se tornando um outro tipo de campeonato, né? Uma derrota como essa na fase de grupos, no próximo jogo, né? Eu acredito que é bem complicado você entrar em campo já para desfazer a vantagem do adversário, né? Uma coisa é você construir o placar, outra coisa é entrar sabendo que precisa do placar e o adversário já vem fechado. E eu queria também dar destaque a outras partidas de nordestinos, só passando mesmo. Sim, o Central bateu o Jacuipense da Bahia por 2-0. Salgueiro ficou no empate com o Fluminense da Bahia também. O Asa de Arapiraca ganhou também de 2-0 do Itabaiana. E o único nordestino que não está enfrentando outro nordestino, Juazeirense está enfrentando o Patrocinense nesse mata-mata e venceu por 1-0 em casa. Vai decidir fora. Muito bom. Meu Marcos? Em relação ao Ferroviário, eu tô gostando muito das atuações do Ferroviário. Time ajustado, time que muitos davam como possível candidato até o rebaixamento de volta para a Série D. E tem se mostrado que, na minha opinião, hoje, João Marcos falando, eu acho que o Ferroviário tem capacidade de chegar a uma final e até um título de Série C. Eu não vejo hoje mas outro antes de lá time... tem um acesso, né? Sim. Eu digo outro time hoje, outros times que jogando da mesma maneira, né? Você tem o Sampaio que ganhou do Ferroviário. A única derrota do Ferroviário eu acho que foi diante do Sampaio. os times do Nordeste que podem parar o Ferroviário. Do outro lado, eu não vejo assim um grande time, né? Na outra chave? Exato, não Certo. vejo assim um outro time. A outra chave é Clube do Remo, Paysandu, Vai ter o Repa agora, os dois estão jogando um futebol o fundo da bola. normalzinho. Né? Não é ruim, mas também Não é tão bom. Exato, é uma coisa normal. Então, o Ferroviário, para mim, é o grande favorito pelo que está jogando. E já falando de Série D, eu acredito sim que o Atlético pode reverter a situação. Acredito que o Atlético, dentro do PV, pode não Jogando ter seu futebol. tanta torcida, mas o Luan já demonstrou que é um treinador tático, é um treinador que conhece o negócio apesar da idade, então ele sabe reverter situações. O Atlético não tá lá à toa. O Dudu Itapajé, lá da minha cidade, melhor jogador do time, é o matador do time, então eu acredito fielmente que o Atlético pode reverter, pode até não passar. Mas ganha. Seria normal, mas eu acho que vai ser um parelho ali, um pau a pau mesmo grande. Em relação ao Floresta, tá muito em aberto e eu tô sentindo cheiro de pênalti no jogo da volta. Você sabe que lá no Maranhão, lá no Castelão de São Luís, o Motoclube
ele ainda está 100% de aproveitamento. Não perdeu nenhum jogo lá. Deixa eu pegar um mote aqui do Ferroviário, que a gente estava falando com que eu acabei lembrando aqui, que eu acabei me perdendo no meu comentário, que o Ferroviário é o dono, os números estão aí para dizer, o Ferroviário é o dono da melhor campanha até agora na Série C do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos. Só para encerrar, João, um último comentário. A torcida, por favor, não confundam o Ferroviário com o Fortaleza. Tem muita gente, o Fortaleza liderou e perdeu o mata-mata. É diferente. E são naquela diferentes. época, o Fortaleza perdeu para times grandes e pequenos, né? Tradicionais e times que não tinham expressão. Que não tinham tanta expressão, né? Só que no caso do Ferroviário é bem diferente, está muito equilibrado e o Ferroviário está se destacando, está destoando os outros para o bem. Então acredito que o Ferroviário seja o grande favorito. São agremiações diferentes, a gente não pode comparar o Fortaleza com o Ferroviário porque são escudos diferentes. Se a gente pegar, o Fortaleza perdeu para o Oeste em 2012, o Oeste foi campeão brasileiro, o Macaé foi campeão brasileiro, o Sampaio foi vice brasileiro, perdeu pro Santa Cruz jogando em cima direto. Aí você tem o Juventude que também bateu na trave. Então não perdeu para qualquer um. Perdeu para 2 campeões brasileiros e times que alcançaram a final. O Fortaleza tinha pressão todo ano, que era para ser o líder e chegar no mata-mata já disputando a vaga já. Nem para ser o líder tanto. Vai pegar outro mote do Cearense? Vou pegar outro mote do Cearense. Vou pegar um mote ainda do futebol cearense porque tem que falar sobre a ascensão de 2 equipes para a primeira divisão do estadual. Você, Victor. Beleza. Calcaia e Pacajus vão decidir o título de campeão cearense da segunda divisão, ou Série B. O jogo será na quinta-feira agora, feriado de Corpus Christi, às 3h30 da tarde. Não tem vantagem de empate, porque é o jogo único. Se empatar, meu amigo, é pênalti. Acredito aí que o Calcaia, por suas exibições no campeonato, deverá ser aí o grande campeão. Não estou ficando aqui que ele vai ser o campeão. O futebol tem os dois lados da história, mas o Calcaia, o lado da balança, pesa mais pro lado dele. O Calcaia chegou na decisão, ao bater o Crato, devolveu o placar aí de 2-0 do primeiro jogo, e o Pacajus chega também pelo empate, já que fez uma campanha bem melhor diante a representação do Maranguape. São os 2 representantes da Série B que estão aí garantindo vaga para a divisão de elite do futebol cearense de 2020. Serão estreantes? Serão estreantes, sim. E já para o Alane Cearense, sabe quem vai sair hoje? A tabela e o regulamento da Taça Fares Lopes, a competição que vai dar aí a outra vaga de uma equipe cearense na Copa do Brasil. Vale ressaltar que Ceará e Fortaleza já tem vaga garantida no torneio nacional. Calcaia, Ceará, Atlético, Ferroviário, Fortaleza, Floresta, Guarani de Sobral, Horizonte e Pacajus serão aí os participantes da edição 2019 da Taça Fares Lopes. Fortaleza e Ceará que jogam com o time sub-20 por jogadores que não estão sendo utilizados, né? Dá rodagem para eles. Então é bom ficar de olho aí nas caras novas do Fortaleza e do Ceará. Agora me diga uma coisa, vocês concordam com a participação dos clubes cearenses, Ceará e Fortaleza na Fares Lopes, mesmo que já tenham vaga garantida na Copa do Brasil? Dar ritmo de jogo eu acho que sim, porque tem muita gente nesses clubes que não está jogando. E outra coisa, vários jogadores da base, Felipe Jonathan, o Arthur, o Edinho, na época que apareceram na Fares Lopes. Foi. Exatamente. Depois foram para o Campeonato Cearense e se destacaram, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Mas ambos apareceram na Copa Fares Lopes, né? Eu acredito que Calcaia, Atlético, Ferroviário, Guarani de Sobral e Horizonte, eu acho que até o Pacajus também de bandeja, já que não está disputando a final da Série B à toa, vão ser aí os que vão brigar pela vaga. Aliás, o último campeão foi o Ferroviário contra o Calcaia, que o Calcaia está aí também. Eu acredito que o Calcaia também deve aí brigar por essa vaga. Bom, a gente vai encerrando nosso primeiro programa da Sport News. Quem diria, né? A gente tem um programa
aqui na nosso Facebook, nas nossas plataformas. Realmente é mais 45. Além dos 45. Além dos Tem 45. que ser 90. Né? Dizer a todos vocês obrigado pelo carinho, a audiência que eu vi aqui cresceu muito. Mandar um abraço para a Larissa Reis, que também está acompanhando a gente, uma pessoa muito carismática. E mandar um abraço para toda a turma da Estácio também, que está acompanhando a gente agora há pouco. E a você, claro, nosso fã do esporte, que acompanha nosso projeto desde o início, que hoje agora não é mais que um projeto, é um veículo de comunicação esportiva oficial do estado do Ceará. E a gente faz esse programa em prol de vocês, em carinho, contando com a audiência de cada um de vocês. E lembrando que esse programa volta amanhã, no mesmo horário. Você pode conferir e compartilhar com seus amigos como foi o nosso programa através das nossas plataformas digitais. Vai estar disponível também. Estava me perguntando aqui se ele estaria disponível também no podcast. Vai estar sim disponível no podcast, o áudio todo do nosso programa lá no Spotify. A íntegra no YouTube. E a íntegra também no YouTube. E lembrando que amanhã a gente vai trazer pós-jogo de logo mais Brasil e Itália, que vai começar um jogo decisivo para a seleção brasileira feminina na Copa do Mundo Feminina, e também o pós-jogo de Brasil e Venezuela, perdão, Brasil e Venezuela pela Copa América. O jogo será às 9 da noite na Arena Fonte Nova. E lembrando, é claro, que você já pode acompanhar toda a cobertura da Copa América no nosso site, no nosso Facebook, no Instagram também. E agradecer muito mais novamente a sua audiência, pedir desculpa novamente pelos problemas técnicos no início do nosso programa. A gente ficou sem um pouquinho do áudio, mas a gente já retornou rapidamente. Agradecer novamente a parceria 99 Pop, que está apoiando nosso projeto, incentivando cada vez mais o esporte. E por que não o sonho de cada formando, cada estudante de jornalismo aqui em prol de se aprimorar cada vez mais na área. Vou mandar aqui um abraço Pode pro dizer. Davi Lima, que sempre nos acompanha e sempre nos interage aqui com as nossas transmissões. Um abraço para ele. Muito obrigado. Ramon, obrigado, até amanhã, né? Obrigado a todo o pessoal que eu divulguei, a nossa live, o nosso programa, que se fez presente aqui. Victor Soares, o Chicão do Esporte. Valeu, João. Valeu, amigos, pelo encontro diário. Estamos aí. Até amanhã no nosso novo programa. Amanhã vai ser novamente, no horário, pontualmente, com todo o tempo de 45 minutos. É porque a gente passou ali da conta que a gente tem alguns probleminhas, mas trouxe muita informação. E lembrando que amanhã a gente vai ter mais interatividade com você, torcedor, viu? Fique ligado, amanhã vai ter uma coisinha muito bacana para vocês que vão estar acompanhando ao vivo o nosso programa. Meu Marcos, obrigado, parabéns pelo seu retorno à nossa equipe. Seja Obrigado muito bem-vindo. pelo Eu que agradeço a oportunidade e, galera, sempre acompanha a Sport News. E lembrando novamente que a final da Copa América a gente vai fazer uma super cobertura, vai ter pré-transmissão ao vivo do jogo e também o pós-jogo, falar sobre tudo que aconteceu na Copa América, tudo também sobre a Copa do Mundo Feminina e também, é claro, o retorno do Brasileirão. Gente, muito obrigado. Fica agora com a propaganda da 99 Pop e a gente encerra a nossa transmissão. Obrigado a todos. E Sport News, o melhor do esporte sempre em primeiro lugar. Tchau, pessoal. Antes, rapidamente, mandar um abraço para um dos jogadores que fez muita história no basquete cearense, Soares, viu? Soares mandou um abraço pra gente também aqui, tá acompanhando nossa live. Quem diria, o Soares sempre acompanhou, sempre incentivou o nosso esporte, nossa transmissão, nossas coberturas do basquete cearense e também a torcida do Carcará que abraçou a causa e tava acompanhando a gente aqui também. Forte abraço, viu, Soares? Foi um prazer imenso acompanhar dia a dia o seu trabalho, sua jornada no esporte e que você tenha muito sucesso também. Um forte abraço mesmo e a todos os torcedores do basquete cearense. Fiz até uma homenagem hoje, né? Forte abraço, turma. Até a próxima. Sport News, o melhor do esporte.